Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Só Mais Um Cara Falando em Religião. Aqui quem fala com vocês é o Evandro. E hoje o assunto que a gente vai tratar aqui é sobre a questão do pensamento. A gente sabe que, por exemplo, existe na mentalidade de algumas pessoas, e eu vou dizer isso que é mais comum no meio do cristianismo, até porque existe base para essa ideia no livro do Novo Testamento, mas não no livro da Bíblia Hebraica, não no Antigo Testamento, como é conhecido, que é a questão do pensamento ser considerado uma transgressão, ou o pensamento ser considerado um pecado. E a gente não vai encontrar no Tanakh, ou seja, na Bíblia Hebraica, a noção de que um pensamento, digamos assim, errado, um pensamento de pecado, é por si só considerado uma transgressão. Isso a gente não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia Hebraica. Porque a Bíblia Hebraica, o Tanakh, o Antigo Testamento, ele trata com as questões de ação. Ou seja, o ser humano ele precisa executar uma ação para ser culpado. Assim como também a gente pode trazer um exemplo simples para nós, como a questão da jurisdição comum da lei, da nossa Constituição, por exemplo, que não basta eu pensar em matar alguém, eu tenho que ir e fazer isso para ser considerado culpado. Então, toda a questão da legislação da Bíblia Hebraica, ela trata dessa forma. Ou seja, não vai ser pensando em roubar que eu vou ser considerado um ladrão. Não vai ser pensando em cometer um adultério que eu vou ser considerado um adúltero. A lei jamais vai me condenar por isso, embora o pensamento de pecado, ele é algo que é errado e que a gente não deve alimentar esse tipo de inclinação no coração. O homem ele tem, por si só, dentro de si, pensamentos ou inclinações que não são boas. Digamos que seria como o nosso bom instinto estar lutando contra o nosso mau instinto. Ou seja, é o nosso lado animal com o nosso lado divino, por assim dizer. E que, obviamente, que aquele que estuda a Bíblia, aquele que estuda as palavras de Deus, ele busca se aproximar cada vez mais digamos assim, daquilo que seria a imagem de Deus. Ou seja, o desejo de Deus para o ser humano. Porém, a gente entende que existem provações e uma luta, vamos dizer assim, com o meu eu interior, que seria o lado animal. No judaísmo isso é entendido como o Yetzer Hará, as inclinações para o lado negativo. E quem estuda, ele deve, por si só, tentar alimentar o lado positivo, o Yetzer Hatov, que seria a inclinação para o bem, e é tudo aquilo que tem que ver com o estudo bíblico, com Deus, com as questões da vontade de Deus para o homem. Porém, a gente entende que isso muitas vezes é um desafio. E a nossa luta diária ela é baseada nisso, em subjugar o homem animal e elevar o homem espiritual, por assim dizer. Essa ideia da inclinação do homem, digamos assim, da má inclinação, ela é derivada do versículo 8 de Gênesis, Bereshit, capítulo 8, versículo 21, onde o Noah ele faz um altar a Deus e ele eleva o seu pensamento a Deus, ele, digamos assim, se conecta com o divino como um agradecimento pela salvação, e Deus ele fala assim que ele não vai mais amaldiçoar toda a terra por causa do homem. Então ele fala assim, que Yetzer Hadam era Minuraiv, porque imaginação ali nas traduções é trazido a palavra imaginação, ou seja, que é o coração, a imaginação do coração do homem é mal desde sua juventude. Então, dali é de onde se deriva essa questão desse lado negativo que o ser humano possui intrinsecamente, que ele deve ser, digamos assim, subjugado pelas boas coisas, por assim dizer. Então, tratando agora sobre a questão de vamos dizer assim, legislativa, de que há necessidade de uma ação para ser caracterizado como um pecado por si só, segundo a lei divina. E para isso a gente entende que, por exemplo,
o ser humano ele precisa fazer algo. Em todos os casos da Bíblia, na lei mosaica, está escrito lotase, não farás, entende? E esse lotase, ele quer dizer de fazer de fato algo. Então não basta você pensar, você precisa fazer. E como a gente já comentou, obviamente que pensamentos negativos, eles não devem ser alimentados. Os pensamentos negativos, eles devem ser retificados, eles devem ser resistidos. Então, há a necessidade de uma ação física. Por mais que Deus ele conheça, obviamente, todo o coração e não existe pensamento que esteja oculto dele, ele jamais vai julgar uma pessoa ou castigar uma pessoa por um pensamento, por um desvio de pensamento momentâneo ou algo assim. Obviamente que se a pessoa digamos assim, dar mais significado a esse pensamento ou ficar assim mastigando esse pensamento até que ele se torne um desejo profundo, isso pode realmente ocasionar que Deus pode, digamos assim, fazer com que a pessoa se deixe levar pelos seus próprios pensamentos, por assim dizer. Mas ela só vai ser castigada ou vai ser, digamos assim, punida no momento que ela faz essa ação, que ela realmente executa esse ato proibido, porque Deus ele não castiga as pessoas por pensamentos e por desvios momentâneos da mente, por assim dizer. Então a Bíblia toda ela lida com isso. Então seria nesse sentido. Então o vídeo de hoje é isso aí, pessoal. Espero que todos tenham aproveitado o estudo. Continue acompanhando os nossos vídeos, a gente vai estar trazendo bastante coisa interessante para vocês, e que a gente possa sempre crescer no conhecimento. Siga o nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, que a gente possa cumprir com tudo aquilo que a gente estudou. Shalom e tudo de bom!